Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado fomos feitos. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo a palavra de Deus em Judas, capítulo 1, o verso 16. Judas 1, verso 16, a Bíblia diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Aí, portanto, Judas 1, verso 16. Vamos, nesse momento, termos uma palavra de oração pedindo o socorro do Espírito Santo, para que Ele nos dê direção e graça e sabedoria para meditarmos nessa palavra, hoje com esse tema tão importante, as características de um murmurador. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, que alegria, mais uma vez, ó Pai, abrir a Tua palavra, neste dia tão especial, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós nos regozijarmos nele. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que a Tua bênção esteja sobre todos os lares que nos escutam nesta oportunidade. Pai, venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo em cada coração que nos ouve. Abra, Pai, o seu entendimento e conduz essas vidas até o Senhor Jesus Cristo, para que elas sejam regeneradas, sejam salvas e tenham plena convicção do seu novo nascimento em Cristo. Ô meu Pai, tira da nossa mente toda a preocupação, inquietação, todo preconceito, e que somente a voz do Teu Espírito possa encontrar guarida em nosso coração. Faça isso por misericórdia. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Nos habilite a ouvir a Tua palavra, a proclamar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes aí do programa Mensagem da Cruz, hoje nós vamos tratar desse assunto, as características de um murmurador. Você sabe o que é um murmurador? Murmurador é aquela pessoa que diz mal do seu próximo, é aquela pessoa que é um difamador, que é maldizente. Murmurador, ele é uma pessoa descontente, porque ele não entende, por isso que ele murmura. Agora, você sabe quais são as principais características de uma pessoa que murmura? Olha, eu separei aqui pelo menos 8 características, e a gente vai aqui caminhar um pouquinho hoje sobre este assunto. Então, a primeira característica de um murmurador é incredulidade. Todo murmurador, ele é incrédulo, ele não crê. Por isso que ele não descansa. E Hebreus vai falar que aquele que crê entra no descanso. Então o incrédulo, ele não crê, por isso que ele é murmurador. Uma segunda característica do murmurador é uma coisa chamada inveja. Todo murmurador, ele é invejoso. Quando uma pessoa começa a crescer, ele já começa a sofrer, fica com inveja. Por que acontece com ele e não comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Olha, o invejoso, ele é podre. A Bíblia diz que todo invejoso, ele é podre. Porque a inveja, diz Provérbios, apodrece os nossos ossos. Todo invejoso, ele não cresce. Ele cresce e apodrece. Né? Às vezes, um dia fui lá no Paraná, naquele pé de manga tão bonito, aquela manga coração de boi, fui pegar ela estava podre por dentro. Né? Pensei o seguinte, essa manga aqui é uma manga invejosa, é uma manga podre. Então, todo invejoso, ele é podre. Uma outra característica do murmurador é que é a maldade. Ele não consegue ver bem em nada, ele se consegue ver o mal. Ele vê o mal em tudo. Lembrando daquela pessoa que estava caminhando 2 amigos, um era muito maldoso, o outro era um cristão que conhecia o Senhor, e ele conseguia ver o bem em tudo. Agora, aquele que era maldoso, ele sempre viu o mal.
Eles estavam caminhando juntos, aí de repente passaram perto de um cachorro morto. Aquele maldoso falou: olha que cão podre morto, que coisa horrível. Mas aquele que conhecia o Senhor, que conseguia ver o bem em tudo, disse assim para ele: olha, mas veja os dentes daquele cachorro, como os caninos dele era bonito, era forte. Então aquele maldoso ficou um pouco assim, chateado, né? Todo maldoso se chateia facilmente. Aí, caminhando, eles viram uma casa e aquele maldoso falou: olha aquela casa, como que ela está torta, ela foi muito mal projetada. Aí aquele que viu bem em tudo disse: mas olha que pintura linda, que verde bonito naquela casa, olha que lugar maravilhoso. Talvez se ela não fosse um pouco torta, ela não seria tão perfeita com aquelas cores bonitas. Aí aquele maldoso falou: eu vou pegar esse rapaz. E ele disse assim: ô meu amigo, você que vê bondade em tudo, e o que você me conta do diabo? Ele disse assim para o outro: olha, eu vejo que o diabo é uma pessoa trabalhadora, rapazinho trabalhador. E é verdade. O diabo, ele é uma pessoa maldosa e ele não para, ele não é preguiçoso, ele trabalha o tempo todo. E o diabo, pelo seu trabalho constante, já conseguiu enganar muitos crentes, infelizmente, que não importa, você indo na igreja domingo à noite, não precisa ir de manhã. Para que ser tão fanático assim? Então ele já tentou, ele já fez, já colocou, porque quando nós não vamos no templo ouvir a palavra de Deus, porque domingo Deus nos dá a semana inteira para a gente se divertir, aprender dele, mas domingo é o dia que a igreja se reúne, é uma ocasião muito especial. E tem tantos crentes, né, que trocam o Senhor, às vezes por uma visita em uma família, às vezes por uma recreação, às vezes, não sei, não se importam mais. Tanto faz como tanto fez, eu já conheço a palavra, e por aí vai, né? São crentes carnais, crentes que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque Satanás, com a sua maldade, já os iludiu. E uma outra característica do murmurador é a calúnia. Ele calunia todo mundo, ele fala mal de todo mundo, ele consegue ver dentro da comunidade, não as virtudes, as características boas dos irmãos, mas ele vai para criticar. Ele vai ali para soltar aquela baba azeda da sua boca, dizendo que fulano é isso, fulano é aquilo, só fala mal, só calunia. Essa é a característica desse murmurador. A quinta característica do murmurador é uma coisa chamada hipocrisia. Todo murmurador, ele é hipócrita. Olha, eu conheço pessoas que, pelo menos, eu já estou aqui em São José do Rio Preto, já vai fazer 5 anos, né? E quantas pessoas que, de fato, já conheceram a palavra. Tem uma pessoa que, pelo menos, já faz 6 vezes que vai para outra comunidade, depois volta todo arrependido, chorando, pedindo perdão. Já faz exatamente 5 vezes, agora está em outra comunidade, mas eu tenho certeza que daqui um pouquinho ele volta de novo, pedindo perdão, chorando. Não, são uma pessoa hipócrita. São aquilo que a Bíblia fala de prosélito. Hoje, o que é um prosélito? É igual os crentes rodoviária. Se você for na rodoviária agora, você vai ver muitas pessoas que estão na rodoviária, mas eles não pertencem à rodoviária. Igual muitos crentes estão na comunidade hoje, amanhã estão em outra, mas não pertencem nenhuma delas, não pertencem ao corpo de Cristo, não pertencem à vida da igreja, estão perambulando, estão perdidos, né? E vivem uma vida de hipocrisia. O hipócrita, ele chega, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso aqui é para impressionar as pessoas, mas por dentro ele é podre também. Ele nunca ganhou a experiência do seu novo nascimento, ele nunca creu em sua morte e ressurreição em Cristo, vive uma vida de hipocrisia, é um crente que por fora é bela viola, mas por dentro é um pão bolorento, é um hipócrita, é um murmurador. Então essa é a outra característica de um murmurador. E a sexta característica de um murmurador é que ele é a vingança, ele é muito vingativo. Ele torce para aquelas pessoas que estão subindo na vida, para que dê tudo errado para eles. Então, quando as pessoas, de fato, elas
passa por algum momento de tribulação, de sofrimento, ele se alegra, ele se regozija, ele tem prazer como que uma vingança toma, fica torcendo para que aquela pessoa caia, para que alguma coisa dê errado na vida desse irmão, dessa irmã, para ele ficar satisfeito, porque ele é um vingativo. Esse é o murmurador, né? E a 7ª característica é a ingratidão. Ele não consegue reconhecer. Ele não consegue ter um coração agradecido, né? Então ele sempre começa a murmurar, começa a reclamar. Ele nunca vai dar graças a Deus pela comida, pela bebida, pelas vestimentas, pela saúde. Se está chovendo, ele diz, puxa, mas essa chuva não vai parar nunca. É uma pessoa ingrata. E se está sol, ele fala, mas não vai chover nunca. Esse tempo que nunca muda. Então é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa ingrata, né? E em 8º lugar, é uma pessoa orgulhosa. Todo murmurador, ele é um orgulhoso. O orgulho tem o seu princípio e a sua essência em Satanás, em Lúcifer. Ele quis se elevar, ser maior. E hoje a gente percebe que os crentes fazem de tudo para ser maior do que os outros. Se eu não posso ser maior na espiritualidade, eu quero ser maior na desgraça. Ainda lá no sofrimento, a pessoa quer ser maior. Lembro de uma vez que eu me machuquei a perna, aí um irmão chegou para mim e disse o seguinte, olha, pastor Cláudio, eu sei que essa tua perna deve estar doendo pra caramba, mas a minha perna, quando eu machuquei, a dor era muito maior. Então as pessoas querem ser maior até na desgraça, até no sofrimento. Misericórdia, como ser humano é uma criatura terrível, terrível, né? E muitas vezes o orgulhoso, ele se esconde atrás da religião, né? Não é verdade? Então, tudo isso, irmão, nós temos que despojar da nossa vida, temos que arrancar, lançar fora essas características que pertencem ao diabo, porque o orgulho vem do diabo. O diabo, ele quis ser orgulhoso, quis ser acima do que Deus, por isso que ele caiu, e é demônio hoje, não é verdade? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, ele já faz uma advertência muito grande para nós, que nesses últimos dias vai ser introduzido no nosso meio muitas pessoas que dissimuladamente vai introduzir heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas têm que ser despojadas de nós. Temos que estar vigiando e orando, para que então nós possamos identificar esse tipo de falsos profetas, né? Porque, meu irmão, a gente conversa com tantas pessoas, mas como os crentes hoje estão reclamando, crente é um grupo de pessoas dengosos demais. Meu Deus do céu, nunca vi tanta murmuração, tanta reclamação nesses dias. Eu quero aqui que vocês acompanhem comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência. Então está aqui. Essa palavra despojar, ela significa lançar fora, né? Lançar fora o quê? Toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicências. Então nós só podemos despojar de uma pessoa esse tipo de coisa se ela estiver morta. Nenhuma pessoa ela vai conseguir, na base do seu próprio esforço, despojar de tudo isso. Ela precisa do trabalhar da cruz na sua vida, para que então ela seja despojada. Quando nós cremos que fomos crucificados juntamente com Cristo, nós morremos com Cristo. Então, todo esse tipo de orgulho, de vingança, de ingratidão, de hipocrisia, de calúnia, de maldade, de inveja e também de incredulidade, tem que ser despojado de nós, porque nós morremos e Cristo é a nossa vida hoje.
Aí sim nós vamos ser pessoas celebrantes. Então, irmãos, para caminharmos um pouco sobre esse assunto que eu vejo que é aterrorizante da murmuração, nós precisamos saber, em primeiro lugar, identificar o que é um murmurador. O que é uma pessoa murmuradora? Uma pessoa murmuradora é aquela que na tua presença te beija, mas por detrás ela te apunhala. O que reina na vida de uma pessoa murmuradora é a cegueira, porque ela vê tudo sujo, mas nunca se lembra de limpar os próprios óculos. É muito fácil detectar as características de uma pessoa que murmura. Por quê? Porque essa pessoa, ela vive à caça dos defeitos alheios, mas ela nunca aceita que falem dos seus deméritos, dos seus defeitos. Olha, irmãos, toda pessoa que murmura, quando abre a sua boca, o diabo lhe dá toda a munição. O diabo que vai colocar toda a munição para ela lançar. O murmurador é aquela pessoa que hospeda alguém e lhe dá um gostosíssimo banquete, mas quando termina ali aquela hospitalidade, ele fala mal do visitante até a 3ª e 4ª geração. A murmuração, meus amados, ela pode ser comparada a um câncer destruidor. E dentro da palavra de Deus, nem o próprio Pai, nem o próprio Deus suportou os murmuradores. Tem um texto muito interessante que se encontra em Números, capítulo 14, versículo 27, que diz assim. Números 14, verso 27. Acompanhe a leitura da palavra que diz assim. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Está vendo aqui? Irmão, se tem uma coisa que o nosso Deus não suporta, é murmuração, é reclamação. O povo de Israel, eles murmuraram. Então, por isso que eles sofriam. Se você vê, por exemplo, um texto lá de Números 14, leia depois todo esse capítulo que você vai entender a questão da murmuração. O povo, ele murmura. Então, um povo que murmura não é um povo espiritualmente próspero. É um povo que Deus, na sua palavra, fala que está a ponto de vomitar. Lá em Números 14, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse... Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Está vendo? Eles desejaram, pela sua murmuração, morrer lá na terra do Egito. Então, o que foi que Deus permitiu? Que os corpos deles ficaram prostrados lá no deserto. Lá no Salmo, abra sua Bíblia aí no Salmo 106, por favor. Acompanha comigo o Salmo 106. Vamos ler os versículos aqui, 24 e 26, que diz assim. A Bíblia fala assim, Salmo 106, 24 e 27. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Então, quando aquele povo murmurou contra o Senhor, eles desejaram que os seus corpos ficassem prostrados no deserto. E foi isso que Deus fez com eles. Porque a murmuração é um pedido que nós fazemos também. Quando nós murmuramos contra o tempo, quando você murmura, por exemplo, a tua esposa faz aí um arroz, um feijão e frita um ovo, não é assim? Talvez você queria comer uma carne, mas se não tiver condições de comprar uma carne, foi aquilo que o Senhor proveu para você naquela oportunidade. Aí você fica muito descontente, você começa a murmurar. Ô meu bem, mas hoje tem ovo de novo? Então, essa murmuração que você fez contra a sua esposa, contra aquele ovo ali, não foi contra ela. Foi diretamente contra o Senhor. Todas as vezes que nós reclamamos de alguma coisa, a nossa murmuração
ela é justamente contra o Senhor da glória. Se você murmura, se está frio demais ou se está calor demais, você está murmurando é contra o próprio Senhor. Está me compreendendo, irmãos? Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz, irmãos. Tão claro. Por exemplo, tem um texto lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 8. A Bíblia vai dizer assim. Êxodo 16, verso 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então aquele povo de Israel estava murmurando contra Moisés e Arão. Mas a Bíblia diz aqui que não era diretamente contra Moisés e Arão que eles estavam murmurando, mas diretamente contra o Senhor. Então, irmãos, toda a nossa reclamação não são contra pessoas, mas são diretamente contra o próprio Senhor. Tá certo? Por isso que toda pessoa murmurante, ela está a serviço de Satanás. Todo murmurador está a serviço do diabo. E os murmuradores são pessoas descontentes e são pessoas caçadoras de erros. Procuram erros nas pessoas para murmurar, para reclamar, para fazer chacota, para fazer pilhérias. São os murmuradores. Essas pessoas, elas agem como se fossem os investigadores do reino. Julgam a revelia, elas escancaram a boca contra os seus irmãos, os seus líderes. São pessoas maldosas e que desconhecem qualquer princípio de bondade e também de autoridade, né? Falta-lhes para o murmurador caráter e falta para eles vida de Cristo. Os murmuradores são os mensageiros do inferno que emprestam a Satanás as suas vidas, as suas bocas, e prazerosamente eles fazem chacotas, eles desprezam as pessoas e se colocam como juízes da comunidade. São os murmuradores. Em qualquer lugar, o murmurador ele vomita as suas injúrias, denegrindo as pessoas. A língua do murmurador são chamas de fogo, meus irmãos, que devoram, destroem e matam. Porque as suas bocas, as suas línguas estão a serviço de Satanás, estão a serviço dos demônios. Em Tiago, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Está vendo aqui, meus irmãos? Olha, a língua, ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Isso é a característica de um murmurador. Agora, meus irmãos, nós vemos aqui uma séria advertência que o apóstolo Paulo nos mostra para nós, lá em Efésios, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Efésios, capítulo 5. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Se você tiver a sua Bíblia, é importante que você esteja acompanhando, ou então você marque aí, para você ler e meditar depois. Efésios 5, verso 3 e 4. Veja aqui a advertência da palavra de Deus. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Porque quando nós cremos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, quem morreu naquela cruz foi o murmurador, foi a murmuradora, foi o fofoqueiro, foi a fofoqueira. Né? Então agora, Cristo vem habitar dentro do coração dessa pessoa. E Cristo, Ele é o Senhor da alegria.
Ele disse lá em João capítulo 15, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Por isso que todo aquele que é renascido, que é regenerado, que é um filho de Deus verdadeiramente, é um cristão celebrante. E ele, na expressão do Salmo 100, sempre vai servir ao Senhor com alegria e vai apresentar diante dele com cânticos. Então, essa palavra torpe que nós lemos aqui, em Efésios 5:4, nem conversação torpe, ela significa palavras obscenas, palavras indecentes. Essa palavra aqui, chocarrices, ela significa um gracejo petulante, grosseria, é um atrevimento. Tá certo, meus irmãos? É muito perigoso. Tem um texto também aqui, essas palavras torpes. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 12. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe conosco. Mateus 12, os versículos 36 e 37, que diz assim a palavra. Jesus quem está dizendo. Olha aqui. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Essa palavra aqui, frívola, significa sem importância, não tem valor nenhum. Então Jesus quem está dizendo que toda palavra frívola, palavra vã, palavra sem importância, que o homem e a mulher proferir, vai dar conta dessa palavra no dia do juízo. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que levar o nosso cristianismo mais a sério. Nós não podemos brincar de crente. Cristo morreu naquela cruz, mas Ele nos atraiu, nos levou a morrer nele, fomos crucificados com Cristo. Nós estamos em Cristo. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o desejo do nosso Pai Celestial é que nós venhamos a viver uma vida de celebrantes, uma vida de louvor, não só lá na igreja, mas a nossa vida no dia a dia tem que ser uma expressão do louvor, uma expressão da vida de Cristo em nós, é uma expressão de louvor. Nunca naquele que morreu com Cristo vai haver uma palavra de murmuração, de reclamação, porque todo filho de Deus é uma pessoa alegre, é uma pessoa que celebra. Irmãos, olha, é de arrepiar os cabelos pensar na abundante colheita dos que murmuram. Simplesmente serão fulminados por outras línguas que também trabalham a serviço do diabo. Porque o murmurador, ele planta palavras torpes de murmuração, ele vai colher exatamente isso. E uma das leis, meus irmãos, vocês devem conhecer, que está tão claro na palavra de Deus, é a lei do plantio e da colheita. É que nunca se colhe na mesma proporção do que se planta. Colhe-se muito mais. Quem planta amor, vai colher o quê? Vai colher amor. Agora, quem planta misericórdia, vai colher misericórdia. Agora, quem planta contendas entre irmãos, vai colher o quê, irmãos? Vai colher o quê? Jó, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim, Jó 4, verso 8, tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Talvez você não sabe porque a sua vida está um inferno. Talvez você não sabe porque a tua vida está um ninho de cobra. Talvez você não sabe porque a tua vida está uma desgraça. Porque lá atrás você só plantou desgraça. Só plantou desgraça e nada mais. Se você se lembra de Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. Ele afirma que o murmurador, ele separa os maiores amigos. Agora, qual é o maior amigo que nós temos? É Cristo. A murmuração, meus irmãos, ela infelizmente tem separado muitos amigos de Cristo. Lá, por exemplo, no texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, a Bíblia diz assim, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Separa os maiores amigos, porque murmura.
cria contenda entre um e entre outros. Tem um texto lá no Novo Testamento, em Gálatas, eu queria que você acompanhasse também, muito importante. Gálatas, capítulo 6, vamos dar uma olhada para esse texto aqui, muito precioso. Deixa eu ver aqui o versículo, Gálatas 6, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia está dizendo. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Está vendo aqui, irmãos? E logo em seguida ele fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Plante o bem e você vai colher o bem. Pare de murmurar, para de reclamar da sua vida. Pai já nos deu tudo, já nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Cristo é a nossa vida. Ele habita em nós, ele habita no coração de todo aquele que creu, que foi crucificado com ele, morreu com ele e ressuscitou com ele. Cristo é a nossa vida, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, meus irmãos, infelizmente, tem no nosso meio muitas pessoas que são murmuradoras. E os murmuradores são especialistas em ver erros nas outras pessoas. Eles, se não conseguem enxergar, sabe o que eles fazem? Eles inventam. A murmuração, ela é uma doença crônica. E os murmuradores são uma praga que acaba danificando a preciosa lavoura de Deus, a plantação de Deus. Eles são sempre descontentes e desanimados, cansados, não conseguem ver nada de positivo em ninguém e em lugar algum. Para ser um bom murmurador, basta você se alistar numa agência qualquer do inferno. Não se exige curso superior, não se exige princípios ou caráter, basta você emprestar a sua língua aos demônios e deixar que a inspiração venha das mais profundezas do inferno. É lógico. E lá em Provérbios tem um texto muito interessante, capítulo 6, verso 16 e 19, que diz assim, Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Está vendo aqui? 6 coisas o Senhor aborrece. A palavra aborrece, ela significa sentir horror. É algo detestável, é algo que desagrada o Senhor. Então essas 6 coisas que o Senhor sente horror é, primeira delas, olhos altivos, língua mentirosa. Se você é mentiroso, quanto uma mentirinha aqui e outra ali, o Senhor sente horror. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, e pés que se apressa a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Agora, a 7ª, a sua alma abomina. Abomina que Deus tem aversão. É algo que Deus detesta. E o que é? É aquele irmão, aquela irmã que semeia contendas entre os irmãos. Os últimos serão os primeiros a reclamar, né? Os últimos serão os primeiros a reclamar. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, eles vão para o último lugar e eles não vão reclamar, porque é lá no último lugar que Deus vai treinar os seus filhos, que Deus vai capacitar os seus filhos. É lá no último lugar, lugar de humilhação, que Deus vai os exaltar. Mas se você for para o último lugar e fingir ali uma humildade, Deus conhece o seu coração. Então tenha prazer estar no último lugar. Hoje, infelizmente, os murmuradores, eles amam muito a obra de Deus, mas não amam o Deus da obra. Amam muito a igreja do Senhor, mas não amam
o Senhor da igreja, aquele que é o dono da igreja, que é Cristo Jesus. Por isso que há tanta murmuração. Irmãos, eu estou lembrando aqui de um empresário, ele estava dizendo, ele disse o seguinte, olha, outro dia eu recebi uma pessoa com um excelente currículo que queria um emprego. E a minha empresa estava precisando dessa pessoa. Eu estava disposto a dar um emprego para essa pessoa. Mas na entrevista, essa pessoa começou a falar mal de todos os seus ex-patrões, dos seus ex-colegas, da empresa em que ele trabalhava. Então, imediatamente, eu desisti de contratá-lo. Né? Aquele empregado tinha todas as características para trabalhar naquela empresa, mas ele não foi aceito naquela empresa porque era uma pessoa murmurante, reclamante. Né? O murmurador, só ele que está certo. Né? Então, ele sempre quer ver a sua performance no seu ápice mais elevado. Esse é o murmurador. E a Bíblia, meus irmãos, ela é um manual que nos instrui a viver com nobreza, com sobriedade e com equilíbrio. Porque na palavra de Deus, nós temos ali instruções tão claras para o nosso desenvolvimento do espírito, da alma e do nosso corpo. Porque dentro da Bíblia há mandamentos claros sobre o que fazer e o que não fazer. E as bênçãos advindas da obediência são gloriosas, mas as consequências da desobediência são desastrosas. O problema é que queremos sempre dar um jeitinho nas coisas para adequar a palavra de Deus à nossa maneira de pensar. Não é assim, irmãos? Aliás, nós queremos sempre um Deus feito do nosso jeito. Para mim, este é o grande problema dos nossos dias. E a impressão que se tem é que nós criamos o Deus que desejamos. E Deus, meus irmãos, ele é enfático em suas asseverações. O não de Deus não significa um talvez. Deus diz em sua palavra, lá no Salmo 119, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. À risca. É para cumprir, não é para dar um jeitinho, para se adequar à palavra, à nossa maneira deturpada de pensar. Deus ordenou os seus mandamentos para que eu e você cumpramos à risca. E você nunca vai cumprir essa palavra se você não nascer de novo. Enquanto você não perder a sua velha natureza de serpente, de raça de víbora, de religioso mesquinho e de intruso. Né? Porque tem muitos crentes intruso. Igual um pastor amigo meu, ele foi fazer um casamento maravilhoso, e foi ele e sua esposa pegaram o carro e dirigiram-se, após a cerimônia religiosa, para a festa do casamento. Aí uma pessoa bateu no vidro e disse, pastor, o senhor pode me dar uma carona? Eu quero ir também na festa do casamento. Aí o pastor, né, elegantemente, e abriu a porta, e o rapaz entrou, e no caminho o pastor perguntou para aquele rapaz, você conhece o noivo, é parente dele? Não, eu não conheço. Você conhece a noiva? Não, também eu não conheço. Mas como que você vai na festa do casamento? É que eu vou lá fazer uma boquinha, né? Eu vou lá comer um churrasquinho. E assim são muitos. Querem participar, estão no meio do povo de Deus, mas não são povo de Deus. São aquelas pessoas crentes, murmurentas, reclamantes, né? Vivem aí com aquela baba azeda escorrendo no canto da boca. Ô, crentaiada, misericórdia, que precisa nascer de novo. Olha, irmãos, eu não estou criticando aqui, não. Estou falando com muito amor para que você conheça a verdade na sua totalidade, na sua essência. Que Jesus morreu, mas levou o murmurante a morrer. Lá naquela cruz, quando Cristo morreu, nós fomos colocados nele. Todos nós éramos murmuradores por natureza. Então, quando Jesus morreu, ele me colocou sobre o seu corpo. E quando Cristo morreu, eu também morri com ele. E se eu morri com ele, é o que a Bíblia diz, lá naquela cruz, morreu o murmurador, morreu o murmurante, o reclamante. Agora, tem uma outra característica do murmurador, é a sua tamanha insensibilidade. Você já viu um murmurador entusiasmado na igreja, participando e usufruindo da presença de Deus em profundo fascínio espiritual? Você já viu? Certamente a sua resposta é não.
Irmãos, estes desocupados na Assembleia do Senhor andam de um lado para o outro, batem um papinho aqui, contam uma piadinha acolá, entram e saem do templo inúmeras vezes, e no desfecho de tudo, não são capazes de repetir uma palavra da mensagem que foi pregada. Eles fazem de conta que estão envolvidos no programa da igreja, fazem de conta. E a igreja faz de conta que acredita também, né? Eles fazem de conta que morreu com Cristo, mas vivem para si mesmos. Então se conclui que nunca morreram. A verdadeira experiência é 2 Coríntios 5, 14 e 15. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo? Irmãos, uma vez eu estava viajando, eu vi numa cidade, uma placa que me chamou a atenção. Estava escrito assim, olha, os nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Logicamente que em todas as lojas, né, ainda que a pessoa compra o melhor produto, sempre tem uma reclamação. É aquela mulher que nos atendeu mal, lá estava barato, mas o gerente nos tratou mal, são os murmurantes, não é? São assim? Mas eu vi um dia, na placa de uma loja assim, olha, os nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Aí eu percebi que era uma funerária, onde se vendia caixões. Não, ali, todos aqueles que compram ali um caixão, aqueles que nunca vai voltar para reclamar. Não é verdade? Então, somente aqueles que morreram. Enquanto o murmurador não morrer, a maldade não acaba. Isaías 22, 14, a Bíblia diz assim. Isaías, abra lá sua Bíblia, vamos conferir juntos esse texto aqui que é precioso. 22, 14. Essa maldade, meus irmãos, só será tirada de nós o dia que nós morrermos. Isaías 22, 14, a palavra de Deus nos mostra assim. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, este murmurador não será perdoado enquanto ele não morrer, enquanto ele não crê que foi crucificado com Cristo. Olha, amados, eu tenho notado que a discórdia entre os filhos de Deus tem sido a melhor colheita de Satanás. E Deus nos recomenda servir uns aos outros, mas o maligno, ele tem invertido a instrução divina e dissemina sua filosofia destruidora. Mordei uns aos outros. As Escrituras afirmam assim, lá em Gálatas 5, 13 e 14. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, destruir-nos é um alvo maior de Satanás. Se ele não pode nos vencer, ele vai procurar então nos aborrecer, nos entristecer e nos prejudicar. Ele vai usar ali alguns irmãos, alguns crentes que não são regenerados, filhos do diabo, o joio, porque na igreja o que mais tem é joio, né, para fazer contendas, para fazer separação entre os irmãos. Queridos, agora quando uma pessoa ela é insensível à palavra de Deus, é como uma árvore seca, desprovida de vida e, consequentemente, de frutos. É como uma candeia sem óleo, como uma nuvem sem água, como um jardim sem flores. Se esta enfermidade está rodando a sua vida, meu querido ouvinte, procure um patologista da alma, procure o Espírito Santo para expelir do seu interior o vírus da murmuração. Corra para o departamento da UTI da igreja, que significa unidade, trabalho e a intercessão. Agora, se você trocou a casa do Senhor pela sua casa, se você perdeu a alegria da comunhão com Deus, se você perdeu a vontade de ler as Escrituras e orar, então volte ao seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor. Faça isso enquanto é tempo. Se ainda existe uma pequena fagulha da chama divina em seu coração, não a deixe se apagar por completo, meu querido ouvinte.
Assim como não podemos parar de respirar fisicamente, espiritualmente também não podemos perder a graça divina, porque afastar-se da graça é morrer. Por favor, você que me escuta, não receba a graça de Deus em vão. Tem um texto nas Escrituras Sagradas, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz assim: e vós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por que a palavra fala assim, não receber em vão a graça de Deus? Porque existem muitas pessoas que recebem a graça de Deus em vão. Não creem completamente. Ficam só tendo conhecimento da graça. Ficam sabendo que o velho homem deles já foram crucificados. Mas eles não creem pela graça que de fato estão mortos com Cristo. Por isso que são crentes desanimados, doentes, nervosos, murmuradores, malacafentos, nojentos e uma série de coisas. Tá certo, irmãos? Essa é uma palavra de exortação, né? Então isso aqui é necessário nós falarmos a verdade. Eu sei que a verdade dói, a verdade machuca, mas a verdade cura, a verdade restaura, a verdade liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus já nos libertou naquela cruz. Ele morreu na cruz, mas levou o pecador a morrer no seu corpo. Eu creio na minha morte com Cristo. Eu creio que quando ele morreu, eu também morri, porque a Bíblia assim o diz. E se nós não crermos como está escrito, nós vamos crer numa doutrina, vamos crer em mandamentos de homens, e vamos morrer, e vamos para o inferno. Queridos, é tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. Queridos, saibamos de uma coisa, que toda a atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça divina. Portanto, meus irmãos, não sejamos faltosos, não sejamos faltosos. Hebreus 2,15, a Bíblia diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, quem murmura sempre se considera superior, mas a verdadeira sabedoria não é presunçosa. O nécio, sim, é uma pessoa teimosa, tudo conhece menos a sua ignorância. E a verdadeira sabedoria não vem pela observação exterior, mas pela revelação interior. A boca do sábio está no seu coração. O espírito de superioridade, a língua condenatória, a postura de julgamento, o impulso para criticar e murmurar, são atos que ferem o homem de Nazaré, que na cruz atraiu a ele todos os homens para os fazer morrer em seu corpo santo e assim fazê-los irmãos e também promotores da paz, servindo uns aos outros em amor. Irmãos, este é o cristianismo verdadeiro, expresso lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amados, eu e você, nós temos que ser celebrantes do reino. Devemos servir uns aos outros, conforme o dom que recebemos do Pai, como bons dispenseiros. Pega na dispensa toda a graça, todo amor, toda a misericórdia, e vamos dar para essas pessoas. E vamos servir ao Senhor com alegria. Longe de vós toda a ira, toda a amargura, toda a murmuração, toda a gritaria. Vamos se firmar na palavra de Deus. Vamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Senhor, obrigado por esse tempo que passamos aqui meditando na Tua palavra. Que esta verdade, meu Pai, possa cair no coração daqueles que já foram eleitos pelo Senhor. Ó Pai, abra os olhos do Teu povo para que eles conheçam a verdade da Tua palavra. Conheça o Teu Filho Jesus. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Jesus Cristo da ressurreição, a Tua palavra é poderosa, o Teu recado foi entregue. Agora, por misericórdia, leva esses irmãos, essas irmãs, a conhecerem plenamente a verdade, a ter uma experiência
com Cristo em sua morte e ressurreição. Em nome de teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, tenham todos vocês um bom dia. Fiquem guardados em nome do Pai, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas com gratuito viver. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida ele me deu para poder viver, e mesmo na tribulação poder agradecer. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. Tão grande amor não posso entender, porque Jesus por mim quis morrer. Só sei que ele me justificou, pra si me resgatou. E quando a morte enfim vier, do mundo me tirar, certo eu estou